Olá, sejam muito bem-vindos, doutores e doutoras, à nossa quarta aula. Nós já falamos até aqui nas aulas anteriores sobre o plano de tratamento, onde você vai descrever quais são os procedimentos que você recomenda para o seu paciente. Depois nós falamos na segunda aula sobre o contrato de prestação de serviços e a ficha de anamnese e como esses documentos podem ser aliados seus na sua prática clínica, como você pode utilizar esses dois documentos ao seu favor. Na aula passada, que foi a aula 3, nós aprendemos sobre o termo de consentimento, que pode ser chamado de termo de consentimento informado ou termo de consentimento livre e esclarecido, que é o documento que vai explicar sobre o procedimento, vai dar recomendações para o paciente sobre o pós-procedimento, vai alertar o paciente das possíveis intercorrências. Também podemos incluir nesse termo autorização de imagem, tudo isso nós vimos na aula passada. E na aula de hoje, dito que nós já aprendemos sobre esses termos até aqui, na aula 1, na aula 2 e na aula 3, na aula 4 nós vamos aprender sobre o termo de finalização de tratamento, quando seu paciente seguiu todas as suas recomendações e chegou ao final do tratamento. Ou realizou um procedimento só, ou realizou vários procedimentos em conjunto que você recomendou para ele ali no plano de tratamento. Então, chegamos ao final de todos os procedimentos que você recomendou. Seu paciente seguiu direitinho, fez todos eles em consultas agendadas, né? Porque nós sabemos que tem procedimentos que não são possíveis de que a gente faça no mesmo dia. Então, passada essa primeira etapa, pode ser que o paciente manifeste a necessidade de fazer outros procedimentos, e aí você vai para a segunda etapa do plano de tratamento. Ou o paciente pode manifestar para você que ele já ficou satisfeito, que ele já sanou a queixa dele, e você também, como profissional, vai avaliar isso. Vai ser uma avaliação em conjunto, tá? Você vai ter uma conversa com o seu paciente, você vai levantar, de acordo com o que ele falou para você na ficha de anamnese, do que era a queixa dele, do que era a dor desse paciente. Você vai analisar junto com ele se a queixa dele foi solucionada, se vocês atingiram o objetivo proposto desse tratamento, desses procedimentos que foram realizados, né, que foram recomendados para ele. E a depender da resposta desse paciente, vocês vão passar para a próxima etapa e vai ser feito um novo plano de tratamento, ou você vai finalizar o atendimento a esse paciente, tá? De qualquer maneira, ainda que você passe para a segunda etapa do plano de tratamento, você vai assinar um termo de finalização do tratamento dessa primeira etapa. Então, nesse documento, que é o termo de finalização, você vai escrever ali que todos os procedimentos propostos foram realizados, você vai elencar quais foram os procedimentos e a data que eles foram realizados. Você pode anexar, junto a esse termo de finalização, algumas fotos de antes e depois, tá? Seja de forma digital, seja de forma física. Eu não sei como você trabalha no arquivamento dos seus documentos clínicos, do seu prontuário, tá? Da sua ficha de evolução. Mas você pode anexar esse documento, tudo aquilo que ateste o resultado do procedimento que você fez ou dos procedimentos que você fez nesse paciente, tá? Eu recomendo que cada paciente tenha uma pasta. O correto hoje é isso, que a gente chama de um prontuário geral. Você vai anexar toda a documentação relativa ao seu paciente, tá? Seja exames que você solicitar, o plano de tratamento, o contrato de prestação de serviços, a ficha de anamnese, é recomendado que você tenha tudo ali guardadinho junto numa pasta com o nome do seu paciente para eventuais consultas futuras ou solicitações por parte desse paciente, tá? Então, você vai anexar nesse termo de finalização tudo isso, todas essas informações são muito importantes que você coloque em relação aos procedimentos, a data que eles foram realizados e, ao final, você vai colocar um pequeno trecho dizendo que o paciente está satisfeito, claro, depois da conversa que eu falei para vocês terem com o paciente, essa análise em conjunto, né, onde vocês vão levantar se de fato ele ficou satisfeito, e aí no termo ele só vai dar o aval disso com a assinatura dele. Mas nesse termo você vai constar que ele ficou satisfeito, que ele declara que o procedimento foi realizado conforme o esperado, que o resultado ficou bom, que não teve intercorrências, tá? Tudo isso é importante que você coloque nesse termo de finalização e o paciente dando o ok e se liberando desse tratamento, tá?
não vai ter mais retorno, não vai ter mais consulta de pós, porque esse tratamento já foi finalizado. Então, tudo isso é importante que você coloque nesse termo, tá? Agora, porventura, tá? Existem algumas situações que você vai interromper esse tratamento enquanto ele ainda está em andamento. Seja por vontade do profissional, quando o paciente está dando trabalho, quando é um paciente que está reclamando dos resultados, ou reclamando até mesmo de intercorrências esperadas, porque tem paciente que reclama de ficar roxo, tem paciente que reclama porque ficou inchado. Então, quando você vê que é um paciente que dá muita dor de cabeça, às vezes é um paciente que quer mandar mensagem para você todos os dias para fazer alguma reclamação, e reclamação de situações que já são esperadas, que ele já tinha sido alertado. Então, é um paciente que se mostra problemático. Então, o profissional pode se liberar do atendimento desse paciente, desde que ele encaminhe esse paciente para outro profissional, tá? De confiança dele. Claro que você não vai querer comprometer nenhuma amiga sua, nenhum amigo seu com um paciente problemático. Mas às vezes você conhece um outro profissional que seja de referência, você conversa, pergunta se você pode encaminhar o paciente, narra a situação, também conversa com o paciente e informa que você não vai continuar com o tratamento dele por motivos pessoais, mas que você está fazendo o encaminhamento. E aí você pode fazer esse termo de interrupção do tratamento, quando se deu por vontade do profissional. Só que isso também pode acontecer por vontade do paciente. Por algum motivo qualquer, às vezes ele encontrou um profissional que ofereceu o serviço de forma mais em conta para ele, tá? Mais benéfico financeiramente. E aí não cabe a gente aqui questionar o motivo desse valor mais barato, mas tem profissionais que trabalham com valores bem abaixo do mercado e é de livre escolha do paciente optar por um atendimento com um profissional assim ou não. Então, você pode fazer esse termo de interrupção de tratamento também por vontade do paciente. E aí você está fazendo para se resguardar de que não foi você que deu fim a esse tratamento por vontade sua. Foi uma escolha do paciente, então ele que vai ficar responsável por encontrar outro profissional. Você não vai precisar fazer o encaminhamento. Você só precisa assinar um termo para se resguardar de que essa interrupção se deu por vontade do seu paciente e não sua. Porque mais à frente, se você não tiver um termo se resguardando em relação a isso, esse paciente pode alegar que foi você que interrompeu o tratamento, que não foi por vontade dele, e você não vai ter como comprovar que não foi você que deu fim. Então é muito importante que tudo seja documentado. Na verdade, é essa consciência que eu quero trazer para vocês, uma consciência jurídica, uma consciência de que hoje a gente precisa ter tudo por escrito. O que é dito não é válido judicialmente. Às vezes chegam profissionais para mim dizendo que tiveram problemas, diversos tipos de problema podem acontecer, tá? Então o profissional chega para mim relatando um determinado problema e a primeira coisa que eu pergunto é: cadê a documentação? Onde estão os seus termos, onde estão os seus contratos, tudo que o paciente assinou? E aí o profissional fala para mim: olha, eu não tenho nada. Eu só tenho uma ficha de anamnese. Eu só tenho um contrato de prestação de serviços. E aí, realmente, a depender do problema, fica muito complicado fazer uma defesa se a gente não tiver uma documentação sólida para fazer uma defesa também sólida, tá? Uma defesa capaz, robusta, de livrar esse profissional de uma condenação judicial. Então, é muito importante que vocês tenham documentação, corram atrás disso, faça a documentação de vocês, tenham documentação completa, foque na prevenção dos riscos. É muito melhor prevenir do que contar com uma defesa judicial que muitas das vezes, dependendo do que você tenha de comprovação, de prova, ela pode não ser eficaz, tá? Então, foque na prevenção, foque no direito preventivo. É a melhor forma de atuar, tá? Foi um prazer ter você até aqui. A nossa aula de amanhã seria sobre o termo de devolução de valores. E aí eu tiraria dúvidas de vocês em relação a quando o profissional precisa devolver valores. Se um paciente se mostra insatisfeito, eu sou obrigada a devolver o valor que ele pagou pelo procedimento. Então, a aula de amanhã seria nesse tema. Só que amanhã a gente tem feriado, amanhã é sexta-feira santa. Eu não virei o escritório para fazer gravação.
Então, essa aula vai ficar como um bônus ao final das nossas 4 aulas. Eu vou trazer essa aula sobre o termo de devolução de valores para vocês saberem como vocês podem se resguardar quando essa situação acontecer, tá bom? Até a próxima semana!